então aguardar alguns minutinhos, alguns segundinhos, aliás, né? Não temos muito tempo, apenas para os amigos irem entrando nesta reunião virtual e pouco a pouco nos conectando, não só na rede social, mas nos conectando mentalmente também, neste ideal comum a todos, que é o ideal de nos iluminarmos, de refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. E que este Mestre incomparável possa nos envolver, nos iluminar e abençoar a todos os corações que estão conectados nesse instante. Agradecendo pela oportunidade, pelo convite, agradecendo aos mentores da Casa Espírita União e Amor, que dirigem este trabalho com muito afinco, com muita dedicação, e que possamos receber a intuição necessária para a realização deste trabalho. Que assim seja. Então, queridos irmãos, sintamos todos abraçados e que, como já foi divulgado, abordaremos hoje o tema ação e reação. Desculpe, eu esqueci deste recurso importante. Colhemos o que plantamos. Aqui se faz, aqui se paga. Toda ação produz uma reação. Todo efeito é proveniente de uma causa, a cada um segundo as suas obras. Todas essas frases, elas traduzem o mesmo sentido, ou, se preferirem, a mesma lei. Que nós espíritas conhecemos como a lei de causa e efeito. E o codificador nos traz este entendimento, especialmente na obra Céu e Inferno, com muita profundidade. Mas é uma lei que está longe de ter sido criada pelo Espiritismo, porque trata-se de uma lei universal. Por isso, uma lei de Deus, que impera aqui, como em todo o universo infinito. Uma lei que já era de alguma forma compreendida pelos povos da antiguidade. O povo hebreu entendia-se pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O povo hindu, a lei do karma. Mas todas essas leis trazem um sentido muito próximo de responsabilizar a criatura pelos seus atos. Mas que existem alguma diferença no seu entendimento, na sua interpretação. Porque a lei de causa e efeito, no nosso entendimento, à luz da doutrina espírita, é uma medida pedagógica, uma lei de causalidade. Por isso, uma medida de aprendizado para a nossa evolução. A lei do karma é uma medida punitiva, por isso uma lei de fatalidade. Se eu assassinei, devo ser assassinado.
Mas já nas escrituras antigas, no livro de Êxodos, estava dito que nós podemos escolher entre o bem e o mal. Por isso, se existe a escolha, não há fatalidade. Existe sim uma colheita proporcional à nossa semeadura. Então, a lei de causa e efeito, ela deve estar sempre acompanhada da lei do livre-arbítrio. Vamos lembrar que os animais, eles agem por automatismo. Eles não têm escolha. Não possuem ainda o discernimento. Não possuem o livre-arbítrio. Estão ainda ensaiando para a vida. Então eles fazem as suas escolhas pelas experiências, pelo instinto. E preferem aquilo que é mais agradável, de acordo com as suas experiências. E fogem ou evitam aquilo que lhe é desagradável, desconfortável. Então esse princípio espiritual desabrocha no homem. Vem nascer no ser espiritual, que está caracterizado pelo seu poder de escolha, mas que passa a ser também responsável por todas elas. Então a liberdade vem sempre acompanhada da responsabilidade. Dessa forma, dirá André Luiz, que quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Por isso que iremos sempre prestar conta das nossas ações. Mas não só das ações, prestaremos contas também de todos os recursos que nos foram confiados pela providência divina. Prestaremos conta pelas nossas posses, pela propriedade, pelos recursos financeiros, quanto ao uso ou abuso que fizemos. Prestaremos contas pelos cargos, pelos títulos, pelas posições sociais. Se utilizamos eles para promover o bem ou o mal. Prestaremos contas pelos nossos relacionamentos. O que fizemos dos nossos relacionamentos? Construímos laços afetivos de amor ou vínculos de ódio? E com relação ao recurso da saúde, esse recurso tão precioso, utilizamos este recurso para o trabalho edificante ou apenas para a ostentação da vaidade? Com relação ao recurso do tempo, esse recurso sagrado, o que fizemos dele? Nós construímos, nós destruímos ou não fizemos nada? Permanecemos estacionados na preguiça, no ócio? E com relação ao recurso da inteligência, os recursos do intelecto? Nós utilizamos para promover o bem-estar para as pessoas que estão no nosso contexto social e familiar? Ou simplesmente utilizamos para os interesses egoístas? Por isto, esse assunto sempre nos remete ao símbolo, à metáfora da colheita. Porque essa ideia traduz muito bem a justiça divina. Por trazer essa proporcionalidade, por trazer esta medida justa de perfeição. Porque nós jamais iremos colher a semeadura do vizinho, nem tampouco outros colherão a nossa semeadura. Então, por isso, Jesus se utilizava muito deste símbolo. É dessa forma que nós encontraremos na parábola do semeador, talvez a parábola mais conhecida, mais utilizada, dentre tantas histórias que Jesus contou. Uma parábola que foi relatada por 3 dos evangelistas:
Marcos, Mateus e Lucas, e ainda descrita no Evangelho apócrifo de Tomé. Mas que muitas vezes nós não conseguimos aprofundar muito na moral existente nessa história, porque ela traz uma ideia, num primeiro momento, muito direta. Então nós simplesmente resumimos que a parábola do semeador vai nos ensinar que nós iremos colher aquilo que semearmos. Muito bem. Mas existe mais a ser explorado nessa história, que é relatada da seguinte forma. Jesus saiu de sua casa e sentou-se à praia. Vieram até ele várias pessoas. Assim, ele entrou numa barca e começou a falar para a multidão por parábolas. O semeador saiu a semear. Deixando cair pelo caminho várias sementes. Vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso. Por não haver terra profunda, ela nasceu e secou-se. Veio o sol e as queimou, porque não havia formado raiz. Outras tantas caíram em meio aos espinhos, que desenvolveram e as sufocaram. E outra parte caiu em solo fértil, onde se desenvolveram, frutificaram e renderam grãos aos 100, aos 60 e aos 30 por um. Quem tiver ouvidos, ouça. Essa é a história. Onde a interpretação mais comum, mais utilizada, é a de que a semente vem simbolizar as mensagens e as lições do Evangelho do Cristo. E os nossos corações, as nossas consciências, os diferentes tipos de ambiente, de solo, que devem estar devidamente preparados para que essas lições possam se desenvolver e promover a transformação moral que tanto necessitamos. E nós não iremos de forma alguma rejeitar essa compreensão, porque ela é rica, ela é importante para a nossa vida. Mas existe uma outra forma de interpretarmos também essa história. Enxergarmos na parábola do semeador um tratado de justiça, onde as sementes ao qual o mestre se referia vêm simbolizar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa conduta perante a sociedade, que devem ser devidamente semeados nas covas preparadas com bom sentimento, com os bons valores, com os bons princípios éticos, morais e religiosos. Para que assim essas sementes possam se desenvolver e possam, enfim, multiplicar. Porque o principal propósito da semente é o da multiplicação. Os frutos têm o papel de proteger as sementes e nutri-las. Mas uma semente tem o propósito primordial de se transformar em tantas outras sementes. Por isso, tudo aquilo que nós semeamos na nossa vida com amor, imputando esforço, dedicação, colocando as nossas boas energias, as nossas boas intenções, isso se multiplica e depois retorna para nós. Essa colheita volta para as nossas mãos, para a hipótese de fazermos mais o bem. Porque essa colheita se traduz nas boas energias, nas boas vibrações, nas boas intuições que receberemos. Então perceba, é um círculo virtuoso do bem. Então essa ideia dessa proposta
da colheita proporcional à semeadura. Também está representado em diversos ensinamentos de Emmanuel, com todas as suas simbologias utilizadas na obra Pensamento e Vida. Quando no capítulo intitulado Auxílio, Emmanuel também vai dizer que quanto mais operamos no bem, mais nós vamos nos dilatando, mais nós vamos nos tornando como dutos mais calibrosos para que mais e mais amor possa passar por nós. E isso sempre nos retorna. E nesta mesma obra, já no prefácio, Emmanuel vem trazer uma frase impactante. E ele vem dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então a gente percebe que essa frase é o resumo de tudo. Daquilo que temos que fazer e aonde nós queremos chegar. E essa frase vem dizer, de uma forma muito clara, que o nosso pensamento, ele é criador de vida, da nossa vida. O nosso pensamento constrói o nosso futuro. Por isso, se sofremos hoje, se estamos passando por episódios de dor, de sofrimento, é porque nos equivocamos no passado. É porque de alguma forma atuamos em desarmonia com as leis de Deus. E essa dor retorna para nós, como uma professora, como um alerta. Como um processo de aprendizado. Então nós devemos encarar a dor de uma forma mais amena. De uma forma mais compreensiva. Nos colocando sempre como os grandes responsáveis pelas nossas dificuldades. E muitos irmãos, equivocadamente, têm o hábito de se colocar sempre na posição de vítima. Então muitos dizem que se eu morasse em outro país mais desenvolvido, lá eu seria feliz. Lá eu seria uma pessoa bem-sucedida. Lá eu teria uma vida mais equilibrada. Então a culpa dos meus problemas estão nos problemas sociais do país que eu vivo. Nas crises financeiras, nas crises de todas as ordens. A gente de vez em quando conversa com as professoras, né, das escolas, as diretoras, elas vêm sempre testemunhar mães que quando são chamadas nas escolas por problema de indisciplina nos seus filhos, elas dizem, meus filhos não têm problema nenhum. O problema está na turma, na companhia. Então, é só mudar o meu filho de turma, que tudo se resolve. Então, dessa forma, percebe que nós vamos distribuindo as responsabilidades que são nossas. Os compromissos que nós temos com o nosso passado, porque somos sempre os artífices das nossas obras, seja elas boas ou ruins. Sejam elas colheitas fartas ou colheitas mal-sucedidas. A semeadura foi feita por nós. E nós espíritas, essa é uma particularidade nossa. Muitas vezes nós temos o hábito de colocar a culpa nos obsessores. Então, eu sou uma pessoa equilibrada. Eu sou uma pessoa moralmente muito elevada. Eu sou um santo, afinal de contas, eu sou cristão, eu sou espírito. Mas o problema está nos obsessores, que não me deixam caminhar. Então, nessa hora, nós devemos retomar a consciência dessa frase colocada por Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, nós somos sempre os responsáveis pelas nossas dores.
André Luiz, no livro Ação e Reação, vem ilustrar muito bem esta ideia. Num capítulo que ele irá narrar o estágio em que ele faz numa instituição de socorro nas zonas umbralinas. Quando Silas é designado para cuidar do drama familiar de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, na sua última reencarnação, havia assassinado seus 2 irmãos para se apossar da herança. Quando desencarnou, as suas vítimas, que se transformaram nos seus algozes, capturaram e prenderam Antônio Olímpio em cavernas, nas zonas infernais. Essa instituição, então, vai lá e resgata Antônio Olímpio. E Silas recebe a incumbência de cuidar desse drama, de levar o auxílio para Antônio Olímpio e sua família, seu reduto familiar. Ele convida então André Luiz para fazer uma visita ao antigo lar de Antônio Olímpio, no plano físico. Chegando então em sua casa, eles começam então a perceber aquele ambiente, aquele cenário que se pintava. Um ambiente sombrio, uma propriedade, uma fazenda bastante depreciada, com vibrações muito pesadas, tristes. E eles percebem dezenas de entidades perambulando na redondeza, ligadas mentalmente naquelas vibrações doentias daquela família. Então eles adentram a casa, chegam ao aposento e encontram Luiz, filho de Antônio Olímpio, numa situação deplorável. Totalmente obcecado por dinheiro, contando cédulas e moedas. E aquilo causa um impacto em André Luiz, porque ele percebe que aquilo era um padrão que se repetia geração após geração. André Luiz então vai descrever aquele cenário relacionado ao filho de Antônio Olímpio, dizendo que suas criações mentais estavam totalmente dominadas pelo desejo da riqueza. Assim, submetia sua mulher e filhos às mais duras necessidades. Perdera o contato com a dignidade. Tornara-se inimigo da educação. Mantinha grandes somas em contas bancárias e mesmo dentro de casa, que sua esposa desconhecia. Fugia deliberadamente à convivência afetiva, relaxara com a própria apresentação, encravara-se em deplorável misantropia, ou seja, falta de sociabilidade. Então este é o cenário. E que muitos de nós conhecemos na vida real. Isso não é uma particularidade de ficções nem de obras literárias. Muitas famílias, muitas pessoas estão submetidas a esta circunstância. Então, Silas, o benfeitor Silas, percebe que existia ali naquele ambiente 2 entidades peculiares. Os irmãos assassinados de Antônio Olímpio. Porque após perder aquele domínio, eles decidem então obsediar o filho de Antônio Olímpio, Luiz. Com o desejo de vingança, entendendo que aquela propriedade lhes pertencia. Então Silas resolve aproximar dessas entidades e estabelecer um diálogo. E André Luiz fica admirado porque Silas não chega atacando, sequer se identifica. Ele estabelece ali uma conversa amistosa. Não se preocupa nesse momento em evangelizar os obsessores, apenas um diálogo amistoso. E após estabelecida essa empatia, André Luiz dirige a seguinte pergunta aos obsessores: como vocês fazem para criar este ambiente? E aí vem a resposta surpreendente. E eles dizem: nós não criamos nada.
Nós apenas aproveitamos de algo que já existe. Então eles vão explicar a técnica. Então eles vão dizer que aprendemos nas escolas de vingadores. Olha só que interessante. E que para mim é uma novidade. Porque nós sabemos que nas esferas mais elevadas existem diversas instituições de ensino. Onde se aprende a moral, onde se aprende as lições do Evangelho, onde se desenvolve intelectualmente. Mas agora nós sabemos também que nas zonas umbralinas também existem escolas. Escolas de vingadores, cursos para se aprender a fazer o mal, para se vingar melhor. Então segue a nota de André Luiz. Refere-se à entidade a organizações mantidas por inteligências criminosas, localizadas temporariamente nos planos inferiores. Então eles continuam. Aprendemos nessas escolas que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Então percebe que quem está dando essa aula são os obsessores. Que às vezes nós podemos imaginar um obsessor como uma criatura ignorante, débil, alienada. E muitos são. Mas grande parte dos obsessores são entidades cultas, sábias, que têm uma vasta cultura, mas que colocam a serviço do mal. Porque moralmente estão num patamar muito raso. Então eles estão dizendo para André Luiz que todos nós, durante os nossos dias, a nossa vida, nós possuímos desejos imediatistas. Que são desejos muito dinâmicos na minha vida, na nossa vida. Vai chegando a hora do almoço, o estômago está vazio, manda uma mensagem para o cérebro. Preciso me alimentar. E se a gente pudesse enxergar a aura de alguém que está com esse tipo de pensamento, com esse tipo de desejo imediatista, nós poderíamos perceber pratos de comida rodando a psicosfera daquele ser. Mas que ao se alimentar, aquele desejo simplesmente acaba. Então são desejos que vêm e vão na nossa vida de uma forma dinâmica. A fome, a sede, o sono, a vontade de ir ao banheiro. Que quando saciado, simplesmente nós deixamos de ter aquele desejo. Mas que além desses desejos imediatistas, todos nós, no curso da nossa vida, trazemos conosco um desejo central, ou também chamado um tema básico, que é aquele sentimento que nos acompanha, é aquele sentimento que se repete, que dita a nossa personalidade, que nos move, que nos impulsiona. Então vamos supor que a missão é obsediar o Aurélio. O que os obsessores iriam fazer? Eles iriam me acompanhar, eles iriam me estudar, me investigar, iriam perceber que existe um sentimento que se repete, um padrão que eu trago às vezes de outras encarnações. Então a pergunta é: qual é o desejo central? É este. Então ataca aí. É aí que eles vão atacar. Então eles continuam dizendo que por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. E aí nós trazemos novamente a máxima de Emmanuel. O nosso pensamento cria a vida que procuramos.
Então os obsessores simplesmente não criam nada. Eles aproveitam daquilo que já existe. Eles apenas lançam gasolina na fogueira. Mas a fogueira já existe. Ela só precisa ser alimentada. Então é dessa forma que dirá André Luiz, que desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação, o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. A dor é o reflexo de nós mesmos. Por isso é uma medida pedagógica. Por isso ela está a nosso favor. Para nós, uma aflição. Para Deus, uma lição. A dor vem para nós como uma professora. A dor vem para nós como um boleto de cobrança. É uma conta que devemos pagar. Uma conta que nos pertence. Mas, como já dissemos, devemos passar por esses episódios de dor e sofrimento de uma forma mais amena, mais pacificados. Por mais difícil e desafiador que seja, trazer o nosso coração em paz nos momentos de dor. É preciso ter esta consciência, esse discernimento. E existe uma técnica muito eficaz que pode ser utilizado por nós para a experiência da dor. É uma dica muito simples que às vezes eu costumo usar quando estou devidamente equilibrado nessas horas. De se fazer a pergunta, diante da dor, diante da dificuldade, se fosse Jesus, o que ele faria? É tomar a decisão com base nessa resposta. Diante da dificuldade financeira, diante dos problemas de saúde, diante do fracasso profissional, se fosse Jesus, o que ele faria? Diante da traição, diante da agressão, diante dos diversos tropeços na vida, diante de um filho que sofre, diante de um irmão que pede socorro, diante da dor do próximo, se fosse Jesus, o que ele faria? Diante de uma pandemia mundial, que se agrava com uma crise na saúde e uma crise econômica, se fosse Jesus, o que ele faria? E fazendo essa pergunta, nós iremos responder, baseado naquilo que compreendemos deste mestre inigualável, tomando por base todos os seus exemplos, todas as mensagens e lições do Evangelho, tudo aquilo que conhecemos deste ser, que é o nosso maior exemplo, aquele que nos liga ao Criador. Tomando por base esta reflexão e vinculando esta resposta nas nossas decisões, não tem como dar errado. Certamente tomaremos a melhor decisão. Certamente seguiremos pelo melhor caminho e conseguiremos de alguma forma ajustar os vetores da nossa vida e trilhar o caminho. Porque simplesmente o que precisamos fazer é trilhar o caminho, porque a dor fica para trás. Nós não podemos ficar estagnados na dor, precisamos avançar. No entendimento que só há um determinismo na nossa vida, que estamos sentenciados ao amor de Deus e que estaremos um dia identificados com a sabedoria e com o amor infinito, sintonizados com o pensamento de Deus. O nosso plano de voo está traçado. O que nós ainda não sabemos é quando isso irá acontecer. Mas sabemos que o quando depende de nós.
Depende das nossas decisões. Depende da forma em que estamos encarando e lidando com estes processos dolorosos inerentes às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que finaliza André Luiz com uma frase em que diz que se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Por isso está escrito na Epístola de Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. E se pudermos resumir essa nossa reflexão numa única frase, diríamos que o passado reflete no hoje e que o hoje constrói o amanhã. É dessa forma que devemos, então, reajustar as nossas emanações mentais para pavimentar a estrada que irá nos levar para junto de nosso Pai Celestial. Meus queridos irmãos, muita paz a todos e que Jesus possa visitar o lar de cada um de vocês essa noite. Que assim seja.